Fala pessoal, mais uma vez, 20 de março, fazendo aqui um contexto. Eu efetuei hoje uma venda de call do ativo Ambev, eu já queria fazer desde ontem e eu vou explicar o racional para vocês, certo? Eu queria efetuar duas vendas, no caso, venda de call, né, que seria Ambev e Itaúsa, certo? Ambos vai ser o mesmo racional, mas como hoje eu consegui efetuar a venda de call apenas da Ambev, eu vou explicar o racional da Ambev e vocês podem comparar com o racional de Itaúsa, certo? Relembrando, se eu fiz uma venda de call, certo? Eu tenho o quê? O mês de vencimento, certo? Call. E eu efetuei para maio, ou seja, eu tenho praticamente aí 39 dias até vencer esse contrato. Então, o mês de vencimento é maio, a estrutura vai ser a letra E, certo? E se eu fiz uma venda, aqui ó, venda de call, eu tenho a obrigação de entregar o ativo se ele estiver acima, certo? No strike e dentro do vencimento. Como assim? Vamos lá. Eu estou aqui já com o modo de opções, certo? E já vou mostrar aqui para vocês. Eu efetuei esta venda aqui, ó. Foi a BEV 137, certo? Para maio. É isso mesmo? É isso mesmo. Certo? E o delta dela está aqui, ó. Como eu falei para vocês, eu tento fazer sempre dentro de um delta de 30, no máximo 60. O ideal para você não ser executado, você entregar o ativo e você permanecer com o prêmio, certo? É um delta ali de 30, 40, no máximo ali 45, 50. Só que esse aqui estava na faixa de até uns 60. Então deu para tomar esse risco, certo? Então vamos lá para o racional. A BEV já tem o ativo em carteira e isso é muito importante. Você só deve fazer uma venda de call se você tiver o ativo em carteira e a quantidade necessária, certo? Eu só tinha 100 ações da BEV. Então eu efetuei uma venda de call com a mesma quantidade, ou seja, 100. Então vamos lá. Eu tenho aqui o ativo, né? Ele fez uma perna aqui de correção, certo? Todo esse movimento aqui para baixo e ele fez outra perna, certo? De impulsão. Então, seguindo aqui a seta, ele fez a perna, alcançou essa região de suporte e fez esse todo movimento, certo? Não houve correção disso aqui. Eu achei muito estranho, porque o correto, certo? Nada sobe em linha reta sem uma correção. O ideal, no mínimo, seria fazer uma correção aqui do mínimo 50% e continuar este movimento de alta. Mas voltando para cá, eu já coloquei o Fibonacci aqui, para ter mais ou menos uma estimativa, né? Uma confluência de informação. Então, eu peguei aqui o Fibonacci, aqui nessa ferramenta, vim aqui para baixo, e estiquei até lá em cima, certo? Então, eu tive uma confluência de informações, que seria, se você olhar para o gráfico semanal, né, você vai perceber que isso aqui é normal. Não tem como um ativo subir em linha reta sem nenhuma correção. Pronto, primeiro ponto. Segundo ponto que a gente pode observar, que seria uma região muito importante, certo? Do Fibonacci, uma região aqui de 76. E outro ponto importante também, que eu já disse em vídeos anteriores, regiões de preço. Tá vendo esse pavio aqui? Houve rejeição, certo? E aqui houve rejeição. Outro ponto importante para uma confluência de que o ativo está muito esticado e ele precisa, não é obrigatório, o mercado é soberano, ele precisa fazer uma correção. Outro ponto importante para quem utiliza, eu não faço muita questão de média móvel, mas eu gosto de utilizar para ver mais um distanciamento, né? Nada de cruzamento de médias para tipo de entrada, apenas para confluência de informação. Mas para confluência de informação, ainda tem uma média aqui de 200, certo? Se aproximando aqui da região do 1407. Vamos lá, então, qual foi o operacional? Voltamos para aqui o gráfico diário. Então, depois de dizer para vocês todas essa confluência de informações, e aqui vocês percebem que pelo gráfico diário, né, o ativo da BEV, ele já enroscou nesse preço. Ou seja, vou diminuir o tempo gráfico para vocês observarem. Percebam que ao chegar nessa região, eu vou até deixar essa ferramenta para cá, ao chegar nessa região que eu já informei para vocês, ele testou algumas vezes e não passou deste preço. Isso aqui já nos deixa um alerta.
Tentou uma, tentou duas, tentou três, certo? E aqui já começa uma deriva, né? Não gosto de usar esse termo não, mas já nos informa aqui uma deriva nesse preço. Então, se você tem um ativo, ele chega em uma determinada região e você toma o risco de vender, certo? E você, ao mesmo tempo, não quer, se for o caso, entregar o ativo, você faz uma venda de call. E aqui a gente vai partir para o racional. O que é que aconteceu? Eu queria vender, se vocês observarem nesse print, eu queria vender ontem, certo? Os dois ativos, tanto a BEV como Itaúsa. Itaúsa eu não consegui vender, né, nesse preço aqui e a quantidade. Vocês percebem, gente, que não é nada alavancado, nada alarmante. A posição em carteira é pouca, entendeu? E você consegue sim fazer uma rentabilidade ali razoável, nada extraordinário. Você não vai comprar Porsche, helicóptero do dia para a noite, mas você consegue extrair o que o mercado chama de dividendo sintético. É como se você fosse forçado a vender um ativo e ainda você receber para poder vender o ativo. E um ponto importante na venda de call é que você precisa que, pelo menos, o ideal é que seu preço médio esteja baixo. Mas pegando aqui o gancho de Abev, certo? Tanto que eu tentei vender hoje, estava usando de novo, não consegui. O preço não chegou nessa região, já houve a correção, né? E eu consegui efetuar, que nem vocês podem perceber aqui, a venda de 100 ações da Bev. A Bev, eu tenho esse ativo em carteira, eu tenho esta quantidade em carteira, mais uma vez, nada alarmante, certo? E eu consegui, achei bem atrativo este prêmio, né? Isso aqui é chamado prêmio. Eu recebi este prêmio. Se fosse apenas uma compra de call, eu pagaria este prêmio. Mas como eu efetuei uma venda de call, eu recebi este valor, 0,53. Vamos lá. Então, o que é que disse? Foi a Ambev 137, presta atenção, Ambev 137, recebi 0,53. É claro que aqui o mercado ele já houve uma oscilação, certo? O preço aqui já não está mais o mesmo valor de antes. Mas aqui, se vocês prestarem atenção, o ganho máximo estava na faixa de 5%, mais ou menos isso, certo? E o strike que eu iria vender a Ambev, é tanto que eu tenho o prazo aqui de 39 dias, 13,62, certo? Vocês podem observar aqui que esse aqui é o valor do strike. Então, assim, eu recebi 0,53 para daqui a 39 dias, que o vencimento era para maio, certo? Eu recebi o prêmio de 53. O delta estava mais ou menos nessa faixa, não oscilou muito. O tipo de opção foi essa aqui que eu informei para vocês, a Ambev 137, e o strike é esse aqui, 13,62. Ou seja, se por acaso daqui a 39 dias a Bev esteja acima, independente, 13, 14, 14,70, 15,80, que vocês vejam, eu tenho valores e preços aqui acima, né? Eu vou entregar o ativo. Eu recebi 0,53, mas eu vou entregar o ativo perdendo toda essa oscilação da alta. É um risco. Mas, se daqui a 39 dias a Ambev esteja abaixo desse valor do strike, dos 13,62, eu vou permanecer com o ativo e eu embolso o lucro, certo? O lucro ele já cai automaticamente o valor de 0,53 na corretora. Então, o mesmo racional, se eu vendi barato, eu vou esperar ali uma correção e eu vou comprar, né, para poder zerar minha posição. Então, eu vendi caro, eu vou comprar barato. Eu vou zerar minha posição. Então, na venda de call, o tempo ele é a seu favor, ou seja, ele pode ficar aqui oscilando nesse preço e o prêmio da opção ele vai corroendo, ele vai diminuindo, ele vai ficando cada vez mais barato. E para melhorar ainda mais, o ativo, que no caso é a Ambev, ela precisa corrigir. Então, resumindo, eu tenho 39 dias para que daqui a nesse percurso a Ambev esteja abaixo deste valor. Ou seja, mais ou menos aqui, ó, 13,62, certo? Que no caso é mais ou menos eu vendi na linha do dinheiro.
Então, se por acaso amanhã a Ambev, neste valor aqui, chegar a, por exemplo, se eu vendi a 0,53, chegar a 0,20, a 0,15, eu posso muito bem encerrar a operação. Eu embolso o lucro, certo? Da minha venda, comprando, porque na compra você vende e na venda você compra. Então você zera a sua operação. E eu permaneço com o ativo, ou seja, eu forcei um dividendo sintético, né? E eu continuo com o meu ativo. E qual é a vantagem disso? Eu posso fazer isso todos os meses. É claro que nem sempre o ativo vai estar lá em cima, certo? E você continua embolsando lucro e você continua com o ativo em carteira, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido e até os próximos vídeos.